Olá, tudo bem? Eu sou o professor Manga e trabalho com língua portuguesa. Seja muito bem-vindo ao Questão de Linguagem. Se você caiu aqui de paraquedas, se você não conhece meu trabalho, eu deixei uma listinha aqui para facilitar a sua vida. Afinal, a gente vem falando de Unesp já faz alguns meses. Tem bastante conteúdo lá para você dar esse sprint final, para você fazer essa revisãozinha de última semana, aproveitando aí o melhor possível, né, do seu tempo. Legal, eu vou trazer você aqui para minha telinha para a gente discutir algumas coisas que são bastante importantes para a nossa prova da segunda fase da Unesp. Então, olha só. Num outro vídeo, eu fiz um levantamento estatístico e eu mostrei que muito provavelmente, mesmo que a gente tenha, mesmo tendo uma mudança no formato da prova, mesmo que a prova não seja mais dissertativa, se torne uma prova do tipo teste, a gente tem sim como afirmar que há uma tendência a que os conteúdos apareçam da mesma forma, da mesma maneira, com as mesmas proporções, tá? Tem um videozinho aqui na lista que vai te ajudar, né? Eu faço o destrinchamento ali dos últimos 5 anos de prova, eu faço um levantamento estatístico muito sólido sobre os conteúdos que apareceram na prova. Nesse vídeo também eu contei para você sobre aquilo que aparece em disparado na prova de literatura, né? O modernismo. Sobretudo falamos sobre as vanguardas europeias. Para essa dica rápida de hoje, eu quero chamar sua atenção para um tipo de questão que eu particularmente acho muito difícil. São textos de críticos literários, né? Então o camarada coloca lá um texto, um trecho, né, do Antônio Cândido ou do Alfredo Bozzi e pede para você, a partir da leitura daquele parágrafo, identificar uma escola literária ou um autor da literatura, tá? Para isso, é super importante que você tenha na sua cabeça aquela linha cronológica, que você tenha, né, aquela cronologia das escolas literárias. Em português, primeiro surge, né, ainda quando a língua era o galego-português, o trovadorismo. Depois do trovadorismo vem o humanismo, depois do humanismo o classicismo e assim por diante. É importante que você vá construindo essa linha, valorizando principalmente os últimos movimentos, tá? Então eu sugiro até que você olhe, né, de frente para trás, né, que você olhe ali modernismo, aí depois do modernismo, né, ou melhor, antes do modernismo, o pré-modernismo, que você olhe os movimentos do século XIX, o naturalismo, o realismo, o parnasianismo, tá? O simbolismo. É importante que você tenha muita clareza sobre o século XIX, né? Retrocedendo até o romantismo. Tá? Então dá uma olhadinha, eu vou colocar aqui embaixo para você o link de um PDF super simplesinho, tal com uma linha cronológica ali, e essa linha tem que estar estampada na sua testa, tem que estar ali, né, para você conseguir resgatar a qualquer momento. Tá? Então, né, vou te mostrar uma questão que funciona exatamente como eu descrevi. Né? Você tem um texto, tá? Um trechinho ali, um parágrafo que descreve um movimento literário. Então, a poesia dos antigos era a da posse, a dos novos é a da saudade e anseio. Aquela se ergue firme do chão do presente, esta oscila entre recordação e pressentimento. O ideal grego era a concórdia e o equilíbrio perfeitos de todas as formas, a harmonia natural. Os novos, porém, adquiriram a consciência da fragmentação interna, que torna impossível este ideal. Por isso, a sua poesia aspira a reconciliar os dois mundos em que se sentem divididos, o espiritual e o sensível, fundindo-os de um modo indissolúvel. Os antigos
solucionam a sua tarefa, chegando à perfeição. Os novos, só pela aproximação, podem satisfazer o seu anseio do infinito. Que legal! Então a gente tem aqui uma oposição entre os antigos e os novos. E essa oposição é super recorrente na literatura, né? Você tem movimentos de inclinação clássica, você tem movimentos que valorizam os elementos grecolatinos, os movimentos como o classicismo, como o arcadismo, chamado de neoclassicismo também, o parnasianismo, são movimentos que valorizam a forma, muitas vezes em detrimento do conteúdo. Por outro lado, você tem movimentos que são mais, digamos, apaixonados. São movimentos que não cabem dentro dessa forma, né? Então você tem o barroco, você tem o romantismo, você tem o modernismo, como movimentos que vêm contestar essa frieza clássica. Então a gente segue um movimento na literatura muito pendular, né? Que vai ali da frieza, que vai da organização matemática, lógica, ao sentimentalismo, o homem se posicionando, né, de maneira muito egocêntrica, muito ególatra no fim das contas, né? E é exatamente essa oposição que esse texto aqui do Schlegel traz pra gente, tá? Então os novos a que se refere o escritor alemão August Schlegel são os poetas, e aí você tem alternativas, né? Então vejamos, a poesia dos antigos era a da posse, né? A dos novos é a da saudade, é a do desejo, é aquela que se escreve porque não se tem, né? Aquela, a dos antigos, se ergue firme no chão do presente. Esta oscila, a dos novos, né, entre a recordação e o pressentimento, né? Então, a poesia dos clássicos seria a do presente. A poesia dos novos, né, segundo ele, o Schlegel, os novos escrevem sobre o passado e sobre o futuro, né? Eles não estão no presente. O ideal grego era a concórdia e o equilíbrio perfeitos de todas as forças, a harmonia natural. Os novos, porém, adquiriram a consciência da fragmentação interna que torna impossível este ideal. Ou seja, os novos não acreditam na harmonia, os novos não acreditam no equilíbrio, na concórdia, né? Os novos aspiram fundir o espiritual e o sensível, né? Eles querem formar algo indissolúvel. Os antigos solucionam a sua tarefa chegando à perfeição. Os novos, só pela aproximação, podem satisfazer o seu anseio do infinito. Bom, você já deve ter percebido de que movimento a gente está falando. É um movimento de contestação, é um movimento, né, burguês, é um movimento que se coloca aí pensando o país, pensando o nacional, né? É o movimento romântico. Então, veja só, conhecer cada uma das escolas literárias, os seus detalhes, e trazer também, né, para a sua para a carga que você tem de conhecimento, né, trazer também as especificidades dos principais autores, isso vai te ajudar a mandar bem nessa segunda fase da Unesp. Então é isso, a sugestão que eu te dou é que você pegue o arquivinho aqui embaixo e tente preencher quais são os principais autores de uma escola, quais são as principais obras daquela escola, e isso vai facilitar muito a sua vida na hora da prova. Isso vai te ajudar a organizar esses conteúdos quando alguém tentar te cobrar teoria literária. Legal? Muito obrigado por ter me assistido até aqui e a gente se fala em breve. Valeu, tchau, tchau!